te amamos. E esse é o nosso culto, Senhor. Esse é o culto que nós decidimos dar ao Senhor intencionalmente. Nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos por aquilo que nós já conhecemos da parte do Senhor, quem somos, o que o Senhor fez em nós. Nós te louvamos, Pai, porque hoje é uma noite de milagre. Nós te louvamos, Pai, porque hoje é uma noite de cura. Hoje será uma noite, Senhor, de fortalecimento espiritual. Hoje será uma noite de libertação. Porque a tua palavra liberta. Porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Nós sabemos quem nós somos pela palavra. Nós sabemos, Pai, o que temos pela palavra. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, os teus filhos ouvindo, como diz a tua palavra, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou declarando, Pai, pelo poder do nome de Jesus, hoje é um culto onde o teu Espírito terá liberdade de fazer o que o Senhor quiser nas nossas vidas. Porque nós vivemos para te adorar. Porque nós vivemos, Pai, para a tua glória. Tua palavra diz que o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Eu assim creio e eu declaro isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Boa noite, igreja, glória a Deus pela sua vida, amém? Pode sentar, equipe de louvor, obrigado por tudo. Aleluia. Queridos, eu gostaria de estar falando algo de início, para que a gente compreenda, trazer aqui um fundamento aqui, para essa questão do culto a Deus, amém? Nós precisamos entender, querido, que o culto não é realizado para nos emocionar, amém? O culto é do Espírito, e se fosse para te emocionar, a gente pedia para que essa equipe treinasse assim, uns louvores poderosos, que tu ia chorar o culto inteiro. E não ia nem pregar a palavra. E tu ainda ia sair com aquela entendimento de que o culto foi poderoso. Porque você chorou, porque você se emocionou, se arrepiou. Querido, mas Deus não se relaciona com os nossos sentimentos. Amém? Deus é Espírito. E Ele disse que Ele se relaciona com o nosso homem interior, com o nosso espírito. E é por isso que a gente precisa trazer, sempre introduzir a palavra. A gente precisa sempre entender que tipo de culto nós estamos prestando a Deus. Amém? Deus não se relaciona com os seus sentidos, né? Aquilo que é tão conhecido por todos nós, sobre os nossos 5 sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato, não é, você se relaciona com Deus pelo seu espírito, nascido de novo, amém? Por isso que o Senhor Jesus disse assim, que é necessário vos nascer de novo, para que você possa se conectar, para que você possa ter condição de ouvir quando Deus está falando no meio do seu povo. E eu estou declarando que hoje vai ser uma noite, querido, em onde nós vamos aprender mais da palavra. O culto, ele é feito para te edificar. O culto tem esse propósito, para que você ouça a palavra e para que você creia nela e saia daqui
com esse entendimento que é na prática da palavra que tu é abençoado. Amém? E outra coisa que precisa acontecer naquilo que a gente entende sobre o nosso culto. Querido, eu quero que você abra em Romanos, no capítulo 12. Eu gostaria que fosse projetado aqui. Aleluia. Enquanto eu me organizo aqui, vamos. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou culto racional. Então, vamos ficar por enquanto aqui. Para que você entenda que o culto, querido, que nós prestamos a Deus, ele precisa ser intencional. Eu preciso desejar estar aqui. Amém? Eu vou falar aqui uma coisa para você, que às vezes a gente não entende muito bem. Muitas pessoas vêm à igreja muitas vezes porque eles acreditam que se não vier vai criar até uma ideia errada sobre, as pessoas vão criar uma ideia errada sobre ele. Não. Você nunca venha aqui para fazer presença para o pastor, digamos assim. Amém? Você tem que ter esse entendimento. Eu vou porque eu preciso e eu desejo apresentar o meu culto, um sacrifício vivo, um sacrifício santo, agradável a Deus, que é o meu culto, o culto com o nosso entendimento, um culto aonde eu desejo dar ele a Deus. Amém? E, querido, vir à igreja tem me feito muito bem. Amém? Porque vir à igreja com essa motivação, eu tenho percebido, querido, que cada culto que eu tenho vindo, eu sou banhado pela palavra. Amém? Eu tenho tido, como a palavra de Deus diz, que o nosso entendimento, ele precisa ser renovado. E essa renovação, ela vem acontecendo pela palavra. Amém? Porque nós fomos muito bem moldados lá no mundo, querido. Eu vou só citar um exemplo aqui para você. Nunca ninguém te ensinou a se preocupar. Você aprendeu por si mesmo no mundo. Agora, para você se livrar disso, querido, é só pela renovação da mente, pela prática da palavra. É você ouvindo e praticando. É você ouvindo e praticando. Meditando na palavra. Compreendendo que ela sempre vai ser a verdade. E o que Deus quer fazer em nós, querido, é poderoso. Por exemplo, o que é meditar? Se eu chegasse assim, eu poderia dar um ensino bem simples para você, uma ideia bem simples do que é meditação. É o mesmo que você faz com a preocupação. Quando você está preocupado com algo, querido, eu não sei se é só eu, se acontece só comigo. Mas quando eu fico meditando, é inconscientemente. Você se pega até falando o problema. Se tu está chateado com alguém, meu Deus, como é que aquela pessoa fez isso comigo? É mais ou menos isso, né? Agora, se eu apenas te disser assim, meu irmão,
meditar, se tu me perguntasse assim, o que é meditação? Eu só ia dizer, não inverte, o mesmo que tu faz com a preocupação, inverte isso que tu está meditando. Medita na palavra, medita naquilo que te traz esperança. Mas só eu te dizer isso, querido, não vai te ajudar. É um pouco de verdade nisso. Aliás, é muita verdade nisso. Você precisa, querido, ouvir a palavra. Você precisa começar a considerar que ela é a verdade. E você precisa se encontrar falando a palavra. Você precisa, meu amado, começar a desenvolver esse hábito sobre a tua vida. Para que você comece a se encher daquilo que te traz esperança. Então, o culto é realizado para que a palavra seja ministrada e nós possamos receber com mansidão e levar para a nossa vida diária, praticando. Amém? E quando nós consideramos isso, isso vai se tornar uma verdade dentro de nós. E você vai começar, querido, a ter reações diferentes diante dos problemas. Porque ninguém está isento nessa terra, querido, de enfrentar problema. Agora, não tem um lugar mais seguro para você resolver os seus problemas, ou para você enfrentar eles, e não tem um lugar que te traga verdadeira esperança do que em Deus. Do que no altar do Senhor, do que na presença do Senhor. Querido, eu já falei dias atrás, essa igreja, quando você sai daqui, ela é só um prédio. A igreja é você. Amém? É por isso que nós precisamos vir neste lugar. Aqui é um lugar onde a igreja se reúne. Amém? A igreja é esse irmãozinho que está do seu lado aí, que você, se você olhar aí para a esquerda ou para a direita, você vai ver que ele está aí. Diga para ele assim, aproveite e diga isso para ele, meu irmão, você é a igreja. E fica consciente disso. Amém? Então, quando nós viemos aqui, querido, nós viemos com esse propósito, de dar o nosso melhor, de render a Ele a nossa gratidão. Como eu estava falando, o culto, ele na sua essência, ele é espiritual. Mas ele precisa que você faça algo, querido, para que você usufrua do que Deus está fazendo através daquilo que está sendo ministrado. E eu posso te dizer uma coisa, dependendo da disposição do teu coração, o que sai daqui chega para cada um de vocês aí numa frequência diferente. Porque Jesus já disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu anotei algumas coisas aqui. É quando nós lemos a palavra de Deus, querido, que nós sabemos quem nós somos. Você também pode até me fazer essa pergunta, mas onde é que a palavra diz o que eu sou? Se você abrir em Efésios capítulo 13, eu queria que projetasse aqui, Efésios capítulo 1, desculpa. Do 3 até o 14, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, aqui Deus já está dizendo que você é abençoado. Você já está pronto para dar certo. Você é um ser que, dependendo do lugar que você está pronto para dar certo, querido. Porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Porque
porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, o qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção, ou seja, nele nós somos redimidos, não devemos nada ao diabo. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus. O que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Pode continuar. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, né? Tem uma linguagem que fala, nele nós fomos eleitos, amém? Então você já é alguém eleito. O que uma pessoa eleita faz, querido? Toma posse, não é isso? Nós vamos ter uma eleição nesse ano, o vencedor leva um tempo para tomar posse, mas quando ele está eleito, ele está apto para aquilo para qual ele foi eleito. Escolhido tendo sido predestinado conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente, vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No 14, o último agora. Que aqui é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, você vai encontrar em todo, só em a metade de um capítulo, você vai encontrar essa informação de quem você é. Você é abençoado, você é eleito, redimido pelo sangue, herdeiro, amém? Ou seja, rico, suprido, amado, porque o filho é amado, amém? Só tem herança quem é filho, meu irmão. Selado com o Espírito Santo da promessa. Isso aqui deve ser o motivo de maior alegria para a tua vida, querido. Você foi alguém em que Deus já disse, esse é meu. Eu vou vir buscar. Amém? E Ele é fiel, querido, aquilo que Ele prometeu. Eu posso te garantir, nós estamos entrando em um momento, querido, em um tempo, eu poderia dizer assim, em que as coisas não vão bem aí no mundo. Mas você tem esperança, querido. Você não faz parte deste mundo. Você é alguém separado. Você é alguém de valor. Você é alguém que tem a marca de Cristo. Amém? Quando alguém é selado, é muito comum a gente ver hoje, quando você vai ao correio, tem um selo, tem uma marca que se distingue de que aquele objeto, ele tem um destino. Amém? Então, amados, nós precisamos entender, esse é um fundamento que eu quero trazer para que você entenda de que forma você deve prestar teu culto a Deus. Compreendendo, entendendo o porquê que você está aqui. E se faz necessário, querido,
esse processo da renovação da mente, né? Voltando em Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12. Só o 2 agora. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos tomar o modo deste mundo, não nos amoldeis a este mundo, amém? É uma forma que o Senhor quer de nos proteger. Porque eu acabei de falar que esse mundo não vai bem. E o mundo, ele tem tem até uma expressão bíblica que diz: o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz, se você examinar ela significa, por exemplo, vem da ideia de jazigo, né, aquilo que tem num cemitério. Ou seja, jaz no maligno, o mundo está morto com ele, quer dizer, morto com o mundo. Jazigo se trata de um lugar onde é colocado mortos. Então, a palavra diz, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto com ele. Quando diz ele, você sabe quem é que eu estou falando. Para ele não tem mais salvação, não. E o mundo está morto com ele. É por isso que nós precisamos, querido, ensinar a palavra e dizer para as pessoas que elas precisam de Jesus. Que elas dependem de Jesus. Jesus precisa, queridos, Jesus não é uma história mal contada. Jesus é a própria vida de Deus. Amém? E você renova a sua mente, querido, praticando a palavra, porque a mesma palavra diz que ela é espírito e vida. João 6,63, se eu não estou enganado, coloca aqui para mim, João 6,63. O Espírito, é o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? Então, quando você, querido, lê a sua Bíblia, quando você se alimenta intencionalmente, eu quero que você entenda isso. Quando você faz isso intencionalmente, quando você tem momentos de comunhão com o Senhor, quando você desenvolve, ou seja, exercícios espirituais que você mesmo deseja fazer, você se torna uma pessoa cheia do Espírito. A palavra de Deus passa a fazer sentido para você. E não importa, querido, por isso é que o Senhor Jesus, ele sempre teve esse cuidado de mostrar para as pessoas ou seja, quando Nicodemos, João 3, procura Jesus e começa a interrogar Jesus, ele não foi desagradável, ele faz perguntas básicas. Jesus declara para ele: Nicodemo, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, só uma pessoa nascida de Deus, ela pode compreender as coisas de Deus. Amém? Porque, como eu já falei, Deus não se relaciona com nada natural, né? E todas essas funções, vamos dizer assim, os nossos 5 sentidos, eles são importantes, né? Eles têm uma função para a nossa vida, como pessoa, como ser humano. E nós somos o templo do Espírito Santo. Então, todos eles em funcionamento é bom demais, é necessário. Durante a Covid, teve muita gente que perdeu o olfato, começou a, perdeu o paladar, e não foi nada bom para quem aconteceu isso.
Então, isso me diz que essas coisas não são desprezíveis. Elas só não têm nenhuma função para que você se relacione com Deus. Aliás, até tem, né? Porque quando você está com tudo funcionando, como diz aí, você tem disposição, você tem saúde, você venha congregar, você presta seu culto a Deus de forma alegre, vigorosa. Então, o que eu quero deixar nessa noite aqui, queridos, sempre quando você vier à igreja, entenda isso. Venha com um propósito. Venha com um propósito. Eu quero falar aqui um pouco sobre o congregar. O porquê que eu vou à igreja? Essa, querido, é uma das formas que eu respondo a Deus quem Ele é para mim. Essa é uma forma que eu respondo para Deus quem Ele é para mim. E como eu já falei, todas as vezes que eu tenho vindo, querido, eu amo vir à igreja. E você vai encontrar isso em Salmo 122, eu queria que fosse colocado aqui, para você ver o próprio exemplo de alguém que amava a Deus e que respondia a Ele dessa forma. Salmo 122, a partir do verso 1. Alegrei-me quando me convidaram. Vamos à casa do Senhor? Pode continuar. Eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém, cidade construída em bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno em grande celebração de ação de graça ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Pode continuar. Lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa real de Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei, a paz esteja contigo. Se você vê aqui, esse salmista que não me diz, a gente tem uma ideia que todo salmo é de Davi, né? E não é verdade. Esse salmista que escreveu em forma de cântico, ele tinha uma convicção: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E ele vinha com um propósito, ele orava por Jerusalém, ele orava pelo seu povo, pelos seus irmãos, como o Renato aqui convidou nessa noite, para que a gente fizesse isso, orando uns pelos outros. Isso é ser igreja, querido. Amém? Isso é fazer sentido ser igreja. O teu irmão não é perfeito, ele pode não te agradar em todas as coisas, mas eu posso te garantir uma coisa, querido, Deus se alegra com a nossa comunhão. Ele diz quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Salmo 84. No verso 2, pode botar desde o primeiro, é pequeno esse salmo. Diz assim: como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes. Um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Ao atravessarem o vale de lágrima, de Baca, convertem no lugar de fonte, como a boa chuva do outono, que ainda o cobre de bênção. Caminhando com vigor sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião.
Senhor eterno, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Ó Deus que és nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido, pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Aqui. Queridos, naquela época, em forma de cântico, isso estava sendo, cantado. Mas eu quero que você entenda, uma diferença hoje que a gente tem. Nós somos hoje o templo do Espírito, como eu falei. Então, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com esse templo de Deus? Com esse ser que eu tenho consciência, querido, que ele pertence a Deus, ele é selado com o Espírito. Nós temos uma promessa, nós temos um dono. Você não é dono da sua própria vida, porque você um dia entregou a Jesus Cristo. Então nós precisamos, querido, crescer com essa consciência. Eu amo meu Deus. Amém? E quando você, querido, pratica esses exercícios espirituais que eu já falei, que congregar, querido, é apenas uma das ferramentas que Deus está te oferecendo para que você cresça espiritualmente. Não é todas, não. Se você me perguntar assim, pastor, mas eu só em vir à igreja já está resolvido? Tá não, irmão. Desculpa eu te dizer, mas não está. Até porque depende também da motivação como que você vem à igreja. Até porque Deus tem muito mais prazer, querido, em cumprir princípio do que com religiosidade. Porque dependendo da minha motivação, querido, eu me torno religioso. E Deus não quer religioso, querido, na casa dele. Todas as vezes em que os religiosos deram problema para Jesus. Foi as pessoas que estavam com seus corações endurecidos. Foram pessoas que não foram sensíveis àquilo que Deus estava falando. E o Senhor Jesus Cristo sempre falou a verdade para eles. Eu quero que você eu quero que projete aqui para mim. É naquele texto, querido, em que o Senhor Jesus disse assim, que esse povo, como disse Isaías, esse povo honra-me com os lábios. Confesso que eu lembro do assunto, mas o versículo em si, o Renato vai me ajudar aqui agora. Quando ele fala que a oferta que ele fosse dar era um corbã. Para que você entenda como não é de qualquer forma que você serve a Deus. O Espírito Santo, ele tem uma expectativa para que cada culto neste lugar seja um culto do Espírito, seja um culto onde Deus se mova, por causa da vida que eu e você vivemos. Queridos, estar cheio do Espírito vai nos livrar de problema. Se encher do Espírito, querido, vai te fazer uma pessoa mais plena de alegria. Vai te fazer uma pessoa realizada. Você vai poder ver o que ninguém está vendo, como esse hino que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Obrigado, Rafael. Está dizendo assim, olha, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então Jesus conclamou, a multidão aproximou-se e pregou. Eu quero que você continue lendo o que Jesus vai fazer.
agora ele vai se dirigir à multidão e diz assim, ó. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas é o que sai da boca, isto sim, corrompe a pessoa. Então, aproximando-se deles, os discípulos avisaram: sabe que os fariseus se ofenderam com aquilo que ouviram pelas tuas palavras? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, eles são guias cegos, guiando cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Vamos, só para que você entenda, lá na frente você vai ver os próprios discípulos perguntando, porque eles não entenderam bem. E o Senhor Jesus volta e diz para eles que o que contamina o homem é o que sai do coração. Ele ainda diz que é do coração que vem os maus pensamentos, o adultério, o roubo. Ou seja, o homem que intenta fazer isso, tanto a tua vida em Deus, querido, o teu culto que você presta a Deus, ele é intencional. A pessoa que faz o erro, ele faz intencionalmente, porque vem primeiro no coração e depois entra na prática. Depois a prática passa a ser normal. E eu acredito, querido, que o Espírito Santo de Deus, ele tem como propósito e como objetivo que você entenda certas coisas a respeito da tua vida, a respeito de como você faz para Deus. Deus não quer, querido, que você apenas venha à igreja. Deus quer que você deseje e venha. Eu não sei se você tem alguma diferença aí para você. Eu acredito que você é inteligente, você já compreendeu. Como na minha imaturidade, eu já, muitas vezes, já forcei barra, vou citar o termo aqui, para que os meus filhos viessem à igreja. Mas eu confesso que eu não quero que eles venham à igreja, eu quero que eles desejem vir. Amém? Porque eu tenho certeza, querido, que aqui é um bom lugar para a gente estar. Aqui é um bom lugar para nós criar os nossos filhos. Aqui é um bom lugar, querido, para que você... Aqui é um lugar de oportunidade. Aqui é um lugar onde você vai ouvir a Deus instruções preciosas. E não deixe para vir para cá, querido, quando você estiver todo arrebentado, não. Tá? Porque esse não é o propósito de Deus. Mas mesmo assim, eu vou te falar, querido, você pode estar vivendo a vida que você estiver vivendo. Você pode estar colocando diante dos seus olhos o que você quiser. No dia que você se voltar para Deus, querido, Deus vai te receber pensando bem de você. Porque Ele é um bom Pai. Você vê o exemplo do filho pródigo. Ele estava vivendo a vida que ele queria. Ele estava comendo o pão que o diabo amassou. Mas no dia em que ele caiu em si, disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele lembrou que na casa do pai dele, o pai dele era um homem justo. Até os trabalhadores da casa dele comiam com mais dignidade do que ele como um trabalhador. Ele sabia como era que o pai dele tratava os seus trabalhadores. E aí ele volta, e como foi que o pai recebeu? Com acusação? Não, querido. O pai recebeu em amor. Beijou, mandou dar dignidade a ele. Então, querido, que nós precisamos começar a ter essa consciência. Aqui, querido, ouvindo a palavra de Deus, você vai receber um incentivo, uma instrução. E que se você valorizar, isso vai produzir um resultado. Né? Eu costumo dizer que
todo culto que eu tenho vindo, querido, eu tenho sido banhado pela palavra. Você sabe aquela planta que quando a gente era, a nossa mãe, muitas vezes estava criando, estava lá com aquela planta lá, e ela estava faltando sol. Aí ela disse, menino, vai, bota essa planta no sol, que essa planta está morrendo. Aí a gente colocava a planta no sol, e depois botava para dentro de novo. E depois começava a ver a planta vivendo. Né? A planta vigorosa, se recuperando. Querido, congregar faz isso. Congregar faz isso. Amém? Congregar não apenas me faz bem, mas tem me mantido vivo espiritualmente. Por isso eu deixo isso essa noite, querido, como um conselho de Deus para você. Considere as verdades da palavra. O que tiver na palavra, querido, nunca vai entrar em tradição. Os fariseus, eles eram presos em tradição. E aí Deus disse, olha, vocês amam muito a tradição de vocês, mas vocês negam a justiça, o amor e a misericórdia. E aquilo que o Senhor falou, querido, nunca vai envelhecer. Nunca vai ficar, nunca isso vai virar tradição, não, porque é a verdade da palavra. Primeiro que ela se renova a cada dia. Marcos 12:30, para a gente finalizar. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ama ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Porque assim, querido, você vai viver um plano e um propósito para o qual Deus te criou. Aonde você vai olhar, querido, para trás e você vai ver que os melhores resultados, as melhores decisões vieram depois da tua decisão de viver uma vida digna. Amém, queridos? Eu vou ficar por aqui e eu quero te convidar nesse momento para que a gente possa fazer uma oração. Eu acredito, querido, que hoje é uma noite de cura, conforme eu falei no início. Hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite, Pai, de edificação espiritual na vida dessa igreja. Eu queria que você se colocasse de pé.